Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar, a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver Yeshua te chama. Continue a ministrar nos corações, Jesus. Toma o lugar de honra em nossas vidas. Toma o lugar de honra. Desejamos, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Jesus, o caminho da verdadeira adoração, Pai. Nos ensina a cantar louvores, Pai, a entoar palavras que agradam ao seu coração, Pai. Senhor, que nesse momento, Jesus, todas as coisas que acontecem nesse momento seja para o Senhor, Jesus. Jesus, que nada venha fluir, Jesus, para o homem, Jesus, mas sim para o seu santo nome, Jesus, porque muitos, Jesus, querem as suas mãos, Pai, mas nós nessa tarde nós queremos os teus pés, Jesus. Nós queremos a sua presença, Papai querido e santo. Muitos querem suas mãos, nós queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos teus pés. E ele vem sobre a crista das ondas,
com o poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. E Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em tuas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. E estou aqui disposto a te amar. Estou aqui disposto a chorar. Estou aqui disposto a queimar mais, mais, mais. Oh Jesus, a tua igreja clama Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja. Enche a tua igreja, a tua igreja. Porque pra onde nós iríamos, Deus? Estou aqui disposto a te amar. Estou aqui disposto a queimar. Estou aqui disposto a chorar mais, mais, mais. A tua vontade, o teu desejo, a tua vontade prevaleça em nós. Não queremos só falar e ouvir de ti, nós queremos conhecer. Queremos conhecer. Tu és digno de toda honra e louvor. Tu
Tudo se submeteu a ti, todas as coisas são por ti e para ti, por ti. Oh, te louvamos, Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor e adoração, Pai. Que o Senhor continue a ministrar, Jesus, os corações, Pai. Que a sua palavra, Jesus, possa ser semeada na vida de cada um, Jesus, que está aqui, Jesus. E que venha alcançar mais pessoas, Jesus, através dessa palavra, desse louvor, dessa adoração, Pai. Continue a ministrar, Jesus. Henrique, amém, amém, glória a Deus. É muito gratificante estar aqui de novo com vocês, para a gente poder falar um pouquinho da palavra. Amém, amados? Então agora nós vamos para a nossa lição. Na semana passada, nós falamos sobre a parábola das 10 virgens. Jesus, ele traz ali esse apanhado de parábolas, e ele traz a parábola das 10 virgens, ele traz a parábola dos talentos. E é muito interessante, amados, em Mateus capítulo 25, para quem tem papel e caneta, anote, tá? A câmera tá aqui, mas eu tô olhando aqui. Eu gosto mais de olhar para vocês do que ficar olhando para ela. Eu fico meio perdido olhando para ela. Eu gosto de olhar aqui para vocês. Então, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, ele traz a parábola das 10 virgens. E o que a gente aprendeu com a parábola das 10 virgens? Que não basta só parecer. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Por quê? O que a gente entendeu? As 10 saíram com lâmpada e saíram com azeite. As 10. Só que 5 delas tinham azeite suficiente. Todas estavam aguardando ali o noivo, só que só 5 possuíam azeite suficiente. E o que a gente aprendeu sobre o azeite? O azeite é uma vida verdadeira com Deus. Ela é construída por meio da oração, da palavra, da obediência, do jejum e também da permanência no Senhor. Essa preparação para que tenha azeite, ela é totalmente pessoal. Ninguém pode buscar no teu lugar, ninguém pode obedecer no teu lugar, ninguém pode orar por você, entendeu? Você vai ter que fazer o seu momento de comunhão com Deus, tá? Nenhuma outra pessoa pode ler a Bíblia por você, pode se arrepender por você. Então nós entendemos que para ter azeite, nós precisamos ter uma preparação pessoal. Todo mundo está esperando Jesus, mas poucos começam e permanecem. E mostra que começar bem não é o suficiente. O que a gente precisa? De constância. Porque qual que é o verdadeiro desafio da caminhada cristã? É permanecer fiel até o fim. Conservar a lâmpada acesa, amados, é o grande desafio. Por quê? Porque nós estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos esperando, e nós estamos vendo tudo se cumprindo. Só que diante de tudo aquilo que a gente vê de injustiça, a gente vê o amor se esfriando, o nosso coração, ele pode se esvaziar com o azeite e a nossa chama se apagar. A gente pode dormir e quando falar lá e vem o noivo, não ter azeite suficiente. E o que a gente aprendeu? Que ter informação sobre Jesus não significa que você conhece ele. Porque para conhecer Jesus, Travou aí, gente? Eu tô vendo o Henrique mexendo. Pastor, Caiu. Aqui no pastor, YouTube também caiu? caiu. Agora voltou. Voltou? Voltou. Ah, aonde que eu estava? Não basta só você conhecer a palavra, eu conheço tudo sobre Jesus, você precisa conhecer ele. E esse conhecimento exige relacionamento. Relacionamento espiritual. Com busca, leitura da palavra, meditação, jejum e obediência. E outro detalhe, você pode estar com a melhor pessoa, cheia do óleo, cheia do azeite, cheia de poder, que isso não vai encher a sua lâmpada, tá? Então, Jesus vai voltar, amados, e vai voltar num momento inesperado. Cada um deve se examinar. Examine como é que está a sua vida, examine. Essa é a mensagem central dessa questão da parábola das 10 virgens. Jesus vai voltar num momento inesperado. Então não é só começar queimando, é permanecer queimando até o fim. Ficou claro até aqui, amados? Amém? Então vamos lá. Então, Gênesis 1, versículo 28, se você tem papel e caneta, amados, eu compartilhei com
com a pastora Patrícia um livro. Essa mensagem, esse estudo, ele vem de John Bevere, que é Quebrando as Cadeias da Intimidação. Amados, é algo profético, profundo, e é um destravar, principalmente para nós, que lidamos com várias pessoas, que lidamos com pessoas que estão vindo machucadas de outras igrejas, que não tiveram um relacionamento com Deus, que foram apresentado um evangelho que falava de Jesus, mas não foi apresentado Jesus. Então, isso aqui é muito importante. Eu quero que você entenda Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Vou pegar aqui, eu vou até pegar aqui na versão King James, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus os criou à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea, e ele os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteçam a terra, e subjugai a terra, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então, o que nós entendemos aqui no Gênesis? No Gênesis nós entendemos que qual que é a matemática de Deus? A matemática de Deus é multiplicação. Essa é a matemática de Deus. Repousa sobre nós. Nós temos a natureza do nosso Pai, do nosso Deus. Ou seja, repousa sobre nós a multiplicação, o crescimento, a expansão. Isso já está sobre nós. O Senhor já declarou que nós somos a imagem e a semelhança dele. Qual que é a natureza do nosso inimigo? É divisão. Ele vem para dividir. Então, quando o inimigo quer entrar numa casa, com o que ele vem? Com a divisão, dividindo o esposo com a esposa, dividindo a família, filho contra pai, pai contra filho. Quando o inimigo quer entrar numa empresa, ele vem com o quê? Divisão. Vai entrar numa igreja, ele vem com a divisão. E qual que é a operação matemática de Deus? É multiplicar. O mesmo princípio se aplica aos multiplicadores. Diga glória a Deus, o Senhor está falando sobre algo que já repousa sobre a minha vida. Amém? Para nós que temos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos a identidade de Cristo sobre nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, a nossa referência é Cristo, nós olhamos para Cristo e quanto mais nós o contemplamos, nós os tornamos a sua imagem e a sua semelhança. Você se torna aquilo que você contempla. Amém? Então, a matemática de Deus é multiplicar e existe uma ordem sobre nós. Ó, vocês têm o domínio. Vocês têm o domínio, vocês vão dominar, porque vocês são semelhantes a mim. E qual que é a nossa missão, amados? A nossa missão é revelar o Deus invisível sobre a terra. Essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito. É revelar o nosso Deus, o Deus invisível sobre a terra. A tua missão, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que está assistindo esse vídeo, está assistindo através dessa transmissão, é revelar o nosso Pai do céu aqui na terra. Como, pastor? Através da minha vida. Através de como eu ando. Quando os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos, eles estavam passando por Antioquia da Psídia e eles foram dessa forma. Ó, eles andam como Cristo, eles falam como Cristo, eles se vestem como Cristo, eles são igual a Cristo, eles são cristãos. Então, eu e você somos Cristo andando sobre a terra. Nós somos criados para que a glória de Deus seja conhecida em toda a terra através da nossa vida. Essa é a nossa missão. E a palavra de Deus para o fim dos tempos aqui é a respeito dos dons que foram liberados sobre a nossa vida. Os dons são os talentos. Mateus 25, a partir do versículo 14, até o versículo 30, nós temos a questão dos talentos. Confere comigo. A partir do versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reúne os seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5.
O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. E o servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. E o senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. E o senhor disse, guarda isso, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Vem celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Vem celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Então eu tive medo. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. E aqui está ele. E o Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou, tire o dinheiro desse servo e dê ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantidade. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus. Amados, isso aqui é muito poderoso, porque Jesus aqui, ó, a parábola aqui, ela estava falando de dinheiro mesmo, de dinheiro. Só que parábolas são simbólicas. Então, quando você olha, por exemplo, em Efésios capítulo 2, quem tem papel e caneta aí, anota. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, ele está falando sobre dons. Nós precisamos entender que a salvação que a gente recebeu é um presente, é um dom. É um presente que Deus nos dá. No versículo 10 de Efésios capítulo 2, versículo 8, deixa eu pegar aqui, Efésios 2... Como a gente tem bastante conteúdo, eu estou muito rápido. Se eu estiver muito rápido, vocês podem falar. Não? Tá de boa? 2:10 diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, guarda isso no teu coração. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? É através da graça. Romanos 12, versículo 6, Paulo diz que a gente recebeu os dons diferentes. Lembra disso? Segundo a graça que nos foi dada. Essa palavra graça, amados, no grego, ela é charis, que é C-H-A-R-I-S. Se lê charis, mas se fala charis. A palavra graça no grego é charis, que significa favor, presente que você não merece, mas Deus te deu. Capacitação divina, ou seja, dos céus. A palavra relacionada a dom é carisma, que significa uma manifestação específica dessa graça na vida de alguém. Ou seja, caris é a graça que Deus derrama. Carisma é o dom que nasce dessa graça. Então, a graça, ela não só salva, ela também te capacita. Quem pegou? Pegou? Então, vamos lá. Deus nos alcançou pela graça, depois distribui os seus dons para que cada um cumpra a sua função aonde? No corpo de Cristo. Por isso, o dom, ele não pode ser motivo de orgulho, ele é um motivo de responsabilidade. Se é carisma que veio de caris, se veio da graça, isso já não é mérito meu. Ah, eu tenho um dom que eu busquei. Negativo. Você recebeu esse dom. É um presente do Senhor para a tua vida, para que você sirva a outros. Amém? Por isso que nós temos o termo carismático, né? Aqueles que creem no dons do Espírito. Então, a salvação e regeneração de pecado, ela não é o fim. A gente acha, não, eu fui salvo, Jesus já cumpriu. Não é o fim.
Porque se fosse o fim, Jesus não nos dava o exemplo de nascer de novo. A salvação, ela te empodera para você viver o propósito. Pegou? Se eu receber o dom da graça, que é favor imerecido, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, se você olhar 9, 8, 7, 6, traz para frente você vai ver que é um dom, ninguém pode buscar. Então, o dom específico da graça empodera uma pessoa para realizar o que foi criado para fazer. Deus está falando com pessoas aí. Ó, você já foi empoderado para fazer aquilo que Deus já declarou sobre a tua vida. Então, sobre cada um é derramado um carisma. E no dia que você completar a carreira, o Senhor te recolhe. E ponto. Completou a missão? Completou, então vem embora. Se acordar amanhã de manhã, você pode ter certeza que você não completou a missão ainda. Por isso que Deus não te recolheu. Amém? Então, Deus, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus chama o seu servo para receber dons diferentes. 5, 2 e 1. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, na parábola, o Senhor não chamou ninguém estranho, ele chamou servo. O que isso significa? Que os talentos não são entregues às pessoas que não têm aliança com Deus, mas são aqueles que pertencem à casa do Senhor. Então Deus não entrega talento para pessoa que não tem aliança com Ele. Pegou essa daí? Então, qual que é algo poderoso? Cada um recebe um dom. Ninguém foi chamado para viver de braço cruzado no reino. Não existe isso. Ah, não, mas o Senhor me chamou para interceder. Meu Deus, maravilhoso. O Senhor me chamou para servir o café. Amém. O Senhor me chamou para atender na porta. Amém. O Senhor me chamou para entregar para frente. Não importa. O problema não é ter um dom diferente do outro. Isso não é problema. O problema é tratar pequeno aquilo que Deus considerou importante para a tua vida. Isso é que é o problema. Deus olhou para você e falou: não, isso aqui é o suficiente para colocar nas mãos dessa pessoa. Porque Deus não vai cobrar de você o dom que ele entregou para outro. Ele vai cobrar de você aquilo que foi colocado sobre você. Ele vai cobrar a tua fidelidade com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Porque o céu não vai perguntar: ei, quantos talentos você recebeu? Não, ele vai perguntar assim: o que você fez com aquilo que você recebeu? Com aquilo que foi colocado nas suas mãos? Você multiplicou ou você enterrou? Porque a gente cai numa cilada gigantesca do inimigo de ficar comparando os dons. Ah, mas só isso aqui foi injusto. Isso é uma das maiores armadilhas que o inimigo traz sobre a noiva do Senhor, que é fazer você olhar para o dom do outro e desprezar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque o servo que recebeu um talento, ele poderia ter pensado assim: ai, que injusto. Por que ele recebeu 5? Por que ele recebeu 2 e eu recebi só 1? Guarda algo no teu coração. Deus nunca vai medir a tua fidelidade pela quantidade que você recebeu. Ele mede pela forma como eu e você administramos aquilo que foi dado. O apóstolo Paulo até está ensinando em Romanos 12, do 4 ao 6. Ele está dizendo assim, ó. Romanos 12, do 4 ao 6. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Olha, amados. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraja. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Ame as pessoas sem fingimento. Odeie tudo que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Meu Deus, amados, são vários tipos de dons. Não tem maior e nem menor, todos eles diante de Deus são iguais. Agora, já pensou o meu olho falar assim: eu quero ser sua mão?
O meu pé fala assim, não, eu quero ser o ouvido. A beleza do corpo de Cristo é essa diversidade. Várias funções. Isso que é maravilhoso. Amados, às vezes a gente olha para o nosso dedinho do pé, né? Parece que não tem função nenhuma. Amados, nós temos um pastor na igreja do pastor Leonardo. Se ele for assistir esse vídeo, beijão no teu coração, Léo. Ele recebeu uma descarga e ele perdeu parte do pé. Ele falou, pastor, é muito difícil você acostumar a correr sem os dedinhos, que saiu todos os dedinhos dele. Já pensou, amados? Vai tentar correr sem o dedinho. E a gente olha pro dedinho, parece que ele não tem função nenhuma. Guarda algo no teu coração. O maior peso da responsabilidade recai sempre sobre quem recebeu mais. Quanto maior o privilégio, maior a prestação de contas. E Jesus confirma isso aonde? Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será o quê? Exigido. Então a gente não pode medir a minha vida pela régua do outro. Porque eu comparo o meu dom com o dom do outro, o que vem? Desânimo. Fico frustrado, causa inveja. Mas guarda algo, a fidelidade daquilo que você recebeu diante do Senhor produz aprovação diante de Deus. Deus nunca vai perguntar, ei, por que você não foi com a outra pessoa? Não, ele não vai perguntar. Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Porque quem vive comparando dom vai ficar perdendo tempo. Quem vive sendo fiel multiplica o propósito. Porque quando eu comparo, eu trago divisão. Quando eu sou fiel com aquilo que eu recebi, o empoderamento faz com que eu multiplique aquilo que veio sobre as minhas mãos. Quer ver uma outra coisa? Que a gente faz isso de uma forma assim, que o inimigo age muito. A gente começa a olhar, a gente supervaloriza aquilo que aparece. Super. Ai, você viu como é que fulano prega? Como é que fulana prega? Você viu como é que fulano canta? Olha o jeito que toca. Olha o jeito que o outro ensina. Amados, aquilo que aparece não tem tanto valor como aquilo que não aparece. Né? A gente olha para alguém e fala, nossa, que cabelão bonito, hein? Ah, a pessoa é alinhada, então os bração ajeitados, né? Um olho bonito. A gente valoriza aquilo que aparece. Mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas que você não vê sustentam essa igreja aqui, ó. As pessoas que você não vê. Sabia? Sustenta mais do que as pessoas que aparecem. Se a pastora, por exemplo, a pastora Patrícia parar de pregar hoje, a igreja vai ter um prejuízo, vai. Só que se os intercessores pararem de orar, amados, essa igreja não fica de pé. Isso eu garanto para você. E são pessoas que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe nem o nome delas. Nem o rosto dela você sabe. Mas elas são órgãos vitais. Ninguém chega para você e fala assim, oh, puxa, pastora, que fígado bonito a senhora tem. Já pensou, pastor? Olha, que rins bonito você tem. Ninguém fala dessa forma. A gente foca naquilo que está aparecendo. E aquilo rouba o nosso coração. Quer ver? Tem pessoas aqui que têm o dom de contribuir. Por isso que a gente consegue manter esse programa de pé. Consegue manter essa igreja de pé. Porque elas contribuem. Por isso que está sendo transmitido. Tem internet, tudo tem um custo, tudo. Mas você nem sabe o nome delas. Você não sabe nem quem que é as pessoas. E é vital, como um rim, como um fígado, como um coração. Então, a gente tem essa mania de focar naquilo que aparece. Então, guarde algo no teu coração. Você precisa estar em paz com aquilo que Deus te deu. Ah, qual que é o seu dom? Ah, pastor, é de falar com pessoas num ponto de ônibus enquanto eu espero o trabalho. Pronto. É o dom que Deus te deu. Na igreja tem uma pessoa que tinha o dom de abraçar. E ela achava aquele dom pequeno. E pessoas eram curadas com aquele abraço ali na porta. E era mais importante do que quem estava pregando lá na frente. É o dom que Deus usa para cada coisa. Amém, amados? Então você precisa estar em paz com o dom que Deus te deu. Seja fiel com o que Deus te deu. Multiplique o que Deus te deu. Sirva uns aos outros com o dom que Deus te deu.
É para profetizar, profetize. É para servir, sirva. É para ensinar, ensine. Aí precisa encorajar alguém, faça isso. Contribua. Opere a sua liderança. Tenha misericórdia. Aí quando a gente vai lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 2 ao 10, olha que legal, ainda tem mais dom ainda. Do 12, 2, do 12, do 2 ao 10. É grande, hein? Vocês sabem que quando... não. Versículo 10 só. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito, que concede o que deseja a cada um. Meu Deus! Já pensou? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, o dom de milagres, o dom de línguas, de interpretar. A pessoa está falando aqui do lado e está interpretando. Amados, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu tive um choque. Eu estava ministrando no congresso da igreja que meu irmão é pastor, e eu tô ali do lado de um senhor ali e tal. E de repente ele começou a falar em línguas, e eu comecei a entender. E ele estava falando em línguas, e estava falando assim: eu sou o teu Deus que falo contigo. Eu até tomei um susto assim. Eu olhei, eu falei: gente, eu sou crente, gente. Eu sou crente. Eu olhei assim: eu sou o Deus que estou falando contigo, meu filho. Sou eu quem falo contigo. Eu choquei. E começou a falar. E daqui a pouquinho o cara começou a falar em português para testificar que aquilo que eu estava ouvindo não era algo da minha mente. Meu Deus, eu falei, eu consegui entender o que ele estava falando em línguas, eu achei aquilo maravilhoso. E a palavra da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está falando sobre isso, interpretação de língua, discernimento de espírito. Então, qual é o dom que está sobre você? E de quem são os dons que repousam sobre você? De quem são os bens? Guarde algo. Já viu aqueles mordomos dirigindo aqueles carros importados? Que as Mercedes, linda, maravilhosa? A Bíblia usa a figura do mordomo. Ele dirige um carro importado, um carro de luxo. Mas o carro não é dele. O carro é do seu Senhor. Essa figura Deus traz para nós. Mora numa mansão linda, maravilhosa. A mansão é dele? Não é. É do seu Senhor. Nada do que você tem é seu. Guarda isso no teu coração. Você foi chamado por Deus para administrar para o seu Senhor aquilo que foi colocado nas suas mãos. E isso precisa gerar duas coisas em nós. Para a gente terminar aqui, que a gente vai dar continuação no próximo domingo. Tá? Isso precisa gerar duas coisas em você. Quando você entende isso, vai produzir temor. Você não vai estar enterrando o seu dom. Você não vai enterrar o dom que Deus te deu. Se você tem temor, você não vai enterrar o dom que Deus te deu. Porque se você multiplicar, você não é o bom, não é o rico, porque o dom não é seu. Por isso, não se glorie com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque foi de graça. Então, multiplique. Não fica medindo seus dons com o dom dos outros. Não menospreze aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque Deus não olha da forma que a gente olha. A gente olha alguém que é famoso cantando para multidões. A gente olha alguém que ministra para multidões. E a gente menospreza aquela pessoa que está no secreto. Orando, intercedendo. Meu Deus do céu. Nem aparece. É muito mais honroso não aparecer do que aparecer. Muito infinitamente mais. Você está orando e você não vê nada acontecer aos teus olhos, mas Deus está te honrando como algo vital sobre aquilo que você está orando. Ora, isso é muito poderoso. Quem entendeu? Amém? Então guarde algo no teu coração. Não menospreze o que Deus colocou nas suas mãos. Não olhe para o dom do outro e faça medição com o seu. Porque Deus deu a cada um. E ele não vai perguntar
quanto você multiplicou. Ele vai perguntar se você multiplicou aquilo que foi colocado nas suas mãos. Isso é o mais importante. Amém, amados? Então, próximo domingo a gente termina essa nossa série. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada filho, cada filha do Senhor que está nesse momento assistindo, aqueles que vão assistir esse vídeo, que o Senhor desperte no coração deles a multiplicação, que eles entendam que existe uma responsabilidade sobre aquilo que foi colocado sobre o coração deles, sobre a vida deles, aquilo que o Senhor colocou sobre eles. É algo que precisa ser multiplicado, porque eles foram empoderados para isso. No dia que eles declararam que Jesus é Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, eles receberam o carisma do Senhor, que é o empoderamento para realizar o propósito de Deus aqui na terra, que é fazer com que o Pai seja conhecido através da nossa vida. Em nome de Jesus, que essa palavra ecoe no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, que haja um despertamento, que caia por terra, Senhor, aquilo que tem tapado os seus olhos, aquilo que tem tapado os seus ouvidos, e que o Senhor desperte os dons que já foram liberados sobre a vida deles, e que haja multiplicação, é o que eu declaro, como profeta do Senhor, como sacerdote. Estou declarando, desperte os dons que estão adormecidos, desperte os dons que estão adormecidos, desperte os dons que foram enterrados. Em nome do Senhor Jesus, eu estou declarando sobre a vida de cada filho e cada filha do Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é os céus, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena
ti. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém, glória a Deus. Aleluia.